E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de transmissão de dados, hoje vamos falar sobre a modulação QPSK e QAM. Vamos lá? Para falarmos dessas modulações, primeiramente temos que falar sobre o diagrama de constelação. O diagrama de constelação, ele vai ajudar a definir aí a amplitude e a fase de um elemento de sinal, particularmente se estivermos utilizando aí, duas portadoras, uma em fase e outra em quadratura. Esse tipo de diagrama, o tipo de elemento de sinal, ele vai ser representado por um ponto. E este ponto, o bit, a gente vai ter que escrever em torno dele a informação do que ele representa. Bom, o diagrama vai ter então dois eixos. O eixo horizontal, que vai ser o eixo X, que vai estar relacionado com a portadora em fase, e o eixo vertical, Y, vai estar relacionado com a portadora em quadratura. Para cada ponto no diagrama, então nós poderemos deduzir quatro tipos de informação, e essas informações vão estar relacionadas com amplitude e fase. Tudo o que a gente precisa na representação dos sinais estarão disponíveis em função deste diagrama de constelação. Temos aqui um exemplo genérico de um diagrama de constelação, onde nós temos então eixo X, eixo Y e o nosso ponto que representa aqui o nosso elemento de sinal. Então o eixo X ele representa a projeção desse ponto nosso, que define então a amplitude máxima da componente de fase, a distância da origem 0, 0 até a projeção do ponto no eixo X define aqui o comprimento, a amplitude máxima da componente em fase. Já para o eixo Y, a projeção do ponto do nosso elemento de sinal no eixo Y representa aqui a amplitude máxima da componente em quadratura. Componente de fase, componente em quadratura. A diagonal representa o comprimento da distância da origem até o nosso ponto. E isso representa aqui a amplitude máxima do elemento de sinal, combinando as nossas componentes x e componente y. E por fim teremos também um ângulo que irá identificar aí a fase do elemento de sinal. Então essas quatro características combinadas podem trazer diversas informações aí nas nossas modulações. Temos aqui então um exemplo ASK, ou também OOK, ou ainda BASK, BASK, onde nós temos então aqui a representação do bit 0, ele representa aqui a posição direta da origem, e o bit 1 representa aqui uma portadora de fase com uma determinada distância. Quando nós vimos em outro vídeo, eu apresentei o sinal ASK, nós representamos o bit 1 com uma determinada frequência de portadora e o bit 0 com o sinal 00. Por exemplo, um sinal B, PSK, ou seja, um PSK binário, um sinal com modulação no chaveamento aqui da sua fase. Nós temos aqui, por exemplo, o bit 1 representado à direita e o bit 0 representado à esquerda. Cada um aqui tem um comprimento de fase. E cada um está em uma determinada fase. Aqui nós temos o bit 1 em uma determinada fase e o bit 0 em oposição, exatamente na posição contrária. Então, se o bit 1, por exemplo, está na fase 0, o bit 0 está na fase de 180 graus. Modulação QPSK. Bom, a modulação QPSK vem de quadratura e phase shift key, que poderia ser algo como modulação por chaveamento de fase em quadratura. Bom, o QPSK vem da origem da simplicidade do BPSK, do PSK binário, porque aí você passa a utilizar 2 bits por vez em cada elemento e diminui dessa forma a taxa de transmissão e eventualmente você vai aumentar a largura de banda necessária. O método é denominado PSK por quadratura ou QPS, porque ele vai utilizar duas modulações binárias PSK e de forma separada, uma para fase e uma fora de fase ou em quadratura. Bom, então no QPSK vão existir aqui 4 tipos de elemento de sinal e, portanto, nós vamos enviar 2 bits por elemento de sinal. Como resultado disso, o sinal de saída vai ter uma de 4 possíveis fases. Por exemplo, 45, menos 45 ou mais 315, depende se você considera o ciclo no sentido horário e anti-horário. 135 ou menos 135
equivalente a mais 225. Temos aqui então, né, a representação do diagrama de constelação para o sinal QPSK, onde, né, o D-bit, né, 2 bits 00, está na fase aqui de 225, o D-bit 10, né, está aqui na fase 315, o D-bit 11, né, está na fase 45 e o D-bit 01, né, está na fase 135. Se você considerar sinais, ângulos positivos e negativos, dependendo aí do sentido, né, horário e anti-horário, você pode considerar então, né, que o D-bit 11 é mais 45 e o D-bit 01 mais 135. E se você considerar então ângulos negativos, né, o D-bit 10 está em menos 45 e o D-bit 00 está em menos 135. Bom, em termos aqui de representação, né, ao longo do tempo, nós vamos observar que em cada intervalo aqui eu tenho um D-bit 00, 10, 01 e 11. Bom, então aqui o D-bit 00, né, nós temos aqui uma determinada fase menos 135, 10 fase menos 45, 01 fase mais 135 e de bit 11 fase 45. Então, de acordo com o conjunto de bits, nós teremos aqui uma representação temporal, né, com uma fase diferente. Modulação DQ-PSK. Bom, DQ-PSK vem de Differential Quadrature Phase Shift Key. Né, seria algo como modulação por desvio de fase diferencial e enquadratura. Segue a mesma ideia, né, do sinal DPSK, onde, né, você tinha a inversão da fase, né, de 0 a 180. Caso, né, o próximo bit fosse diferente, fosse 0, né, e se fosse 1 você mantinha, por exemplo, a fase. Né, e agora você vai usar a mesma ideia, a mesma técnica, só que para, né, 2 bits, né, ao mesmo tempo. Então, né, na modulação DQ-PSK, né, vai ser uma forma particular da modulação QPSK, onde ao invés de ser enviado um símbolo correspondente a um parâmetro puro de fase, né, vai ser fixo, este símbolo vai representar uma variação de fase. E neste caso, cada conjunto de bits ou de bits, né, representado aí por um símbolo, vai provocar uma determinada fase, né, determinada no sinal da portadora. Para o caso de 2 bits, por exemplo, né, no caso do D-bit, isso vai provocar então uma mudança de fase. Temos aqui então a representação, né, desse tipo de sinal, por exemplo, para o sinal D-bit, né, onde 00 provoca, por exemplo, uma mudança de mais 0 graus, ou seja, você na verdade mantém, né, a fase do sinal. O D-bit 01, né, faz uma alteração de mais 90. O D-bit 10 faz uma alteração na fase de mais 180 e o D-bit 11, né, provoca aqui uma mudança de fase de 270 graus. Em termos aqui de representação, né, do diagrama de constelação, nós temos aqui, né, a seta indicando transições. Né? Então nós temos o posicionamento, né, dos conjuntos de bits 00, né, 01, 10, 11, cada um representando uma alteração de mudança de fase. Bom, apenas aqui a título, né, de exemplo, né, comparando aqui, por exemplo, né, um mesmo conjunto aqui de sinais, né, para o sinal QPSK e DQPSK. Então o QPSK ele já está todo tabelado, né, em que 00 é 45 graus, 01 135, 10 225 graus. Bom, o DQPSK ele depende do sinal anterior. Então, deste exemplo aqui não foi colocado, né, se era positivo, negativo, né, em que fase, né, ele estava, né, e aí tem aqui a marcação que agora ele passou para 45 graus. Bom, o próximo bit, né, o próximo de bit, na verdade, é 01. E 01 pela tabela do DQPSK corresponde a mais 90. Então, se o ângulo, né, anterior era 45 mais 90, nós passamos aqui para 135. O próximo de bit também é 01. Se aqui está em 135, então mais 90, nós passamos aqui para 225. Então, no QPSK é mais estático, né? Cada bit já está tabelado. No DQPSK depende, né, a informação depende do bit seguinte, para que você possa definir qual é a fase, né, do seu sinal. Modulação QAM.
O PSK ele é limitado pela capacidade do equipamento por distinguir pequenas diferenças de fase, né? Pode ocasionar erros. Esse fator limita aí, né, a taxa de bits potencial que esse sistema poderia ter. Bom, ASK, FSK, PSK alteram apenas uma das características, né, da onda senoidal, né? Por exemplo, né, amplitude, fase ou frequência. Mas o que aconteceria se alterássemos duas ao mesmo tempo? Por que não, por exemplo, né, combinar amplitude e fase, ou amplitude e frequência, né? Bom, nós vamos ver aqui uma combinação de ASK com PSK. Né? A ideia de usar duas portadoras, uma em fase, né, e outra em quadratura, com diferentes níveis de amplitude, né, é que resultou aí no conceito que está por trás aí da QAM, né, Quadrature Amplitude Modulation, ou, né, numa tradução aí seria modulação de amplitude em quadratura. Então, né, a modulação, né, por amplitude e quadratura, o QAM, é na verdade então uma combinação do ASK com o PSK. As possíveis variações do QAM são inúmeras, né? Nós podemos, por exemplo, ter aí um sinal 4QAM com 4 tipos de elementos de sinal diferentes, utilizando um sinal NRZ polar, né, para modular a portadora. Uma outra opção seria, por exemplo, também para um 4QAM, utilizar um NRZ polar. Ainda para um sinal 4QAM, nós podemos também, né, utilizar com 2 níveis positivos, modulando aí cada uma das duas portadoras, né? Então aqui nós temos algumas representações, né, desses tipos de modulação 4QAM, né, com 4 combinações aí possíveis, né, para a geração, né, das combinações aí dos seus dbits, né, com 4 elementos aqui de sinal, nós temos um dbit para cada um desses pontos. Podemos aumentar, né, esse conjunto para 16 combinações, né, e neste caso, por exemplo, utilizando aqui, né, 8 níveis, sendo 4 positivos, 4 negativos, fazendo o conjunto aqui com as fases, chegamos aqui a uma modulação 16 QAM, e neste caso, para 16 combinações, significa que cada ponto aqui pode carregar a informação de 4 bits ou tetrabit. Né? Temos aqui a representação, né, associando, por exemplo, a cada uma das posições, né, um dado, né, com 4 bits e uma amplitude, né, tanto na fase quanto na quadratura. Né? Com isso aqui nós temos, por exemplo, né, essa modulação 16 QAM. E claro, nós podemos aumentar, né, sempre dobrando, né? Por exemplo, né, para 32, para 64, 128, 256, né, podemos gerar aí diversas combinações, né, modulando aí, né, juntando amplitude e fase. Apenas aqui a título de exemplo, né, um sinal 16 QAM, né, representando aqui suas componentes de fase e de quadratura, né. Se observarmos os sinais, né, nós teremos aqui amplitudes diferentes, que, né, é esperado, e também nós temos aqui fases distintas, né? Aqui cada um desses trechos aqui representa um tetrabit diferente, né? Então para cada conjunto aqui nós temos uma determinada fase de acordo com a tabela anterior que foi mostrada. Bom galera, com relação à modulação QPSK, DQPSK e QAM, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.